Compartilha o link. Calma. Agora vamos lá. Esse aqui a gente vai chamar, certo? O que a gente faz? É participantes? Como que chama os outros? Invite. Vai pro Luan no grupo primeiro para eles entrarem. Vai. Áudio do YouTube. Não vai. Excelente! Muito bom. Oi, Jonathan. Excelente! Você tá ouvindo a gente? Vocês estão me ouvindo? Quem? Ai, que horror! A gente ficou falando aqui com o microfone desligado. Ai, fala sério. Aí, ó, Luan, a gente colocou você como ADM da sala. Tenta deixar alguém mudo aí, vê se consegue mexer. Ver se apareceu alguma coisa pra você. Eu consegui, só que, peraí. Vê se você consegue compartilhar a tela. Consegue. Aí. Agora vai. Muito bom. Você só não consegue silenciar o... Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo silenciar. Homem, acho que eu não consigo silenciar todo mundo, mano. Galera, faz assim, ó. A gente pode participar da aula normal. Só desliga o microfone, como o Luan não é o anfitrião, para ele não sair da tela toda hora, entendeu? Aí, quando alguém quiser falar alguma coisa, né, liga o microfone e fala, que nem a gente fez a aula passada, pode ser? Aí, vocês mesmos aí, desliga o microfone, por favor.
Ah, agora eu consigo mutar todo mundo. Tá aqui. Beleza. Ah, mas aí já colocaram deles, porque... Micaela, tá querendo... Oi? Mas aí eles já desligaram depois. Amor, Como se me... Eu tava bem de mim também. você tá compartilhando a tela. Porque não tá passando muito, né? É, que é mais lento. Desliga o nosso microfone. Ruim é que eu não consigo ver. Homem, ruim é que eu não consigo ver quem que tá querendo entrar na sala. Eles vão... Você tá mutado, mano. Ô, Luan, vai aparecer na sua tela. Pode ficar tranquilo. Ah, beleza, beleza, fechou. Terrinha tá querendo entrar. Homem, a gente já pode começar? Vai esperar mais uns 5 minutinhos? Sim. Bora começar então esse trabalho. Gente, eu que vou estar dando a lição aí hoje, mas a gente vai estar aprendendo junto, né? Acerca da palavra de Deus e acerca daquilo que a lição, né, direciona. Então, vou fazer uma oração aqui para a gente começar. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pelo teu imenso amor, Pai. Porque o Senhor nos concedeu a honra, Senhor, nos concedeu o privilégio de te conhecer, de estar diante de ti e de conhecer a tua palavra, Senhor. Usa o teu Espírito Santo para nos direcionar nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, galera, a gente vai dar continuidade à nossa EBD aí. Hoje a gente vai dar continuidade à revista, né? E na semana passada a gente falou acerca da oração, né? O Amém deu a lição e falava a respeito da oração, Jesus dá um modelo de oração que devia ser feito, né? Do Pai Nosso e tudo mais. E hoje a gente está na lição 7. Que é a exede da juventude. Exede significa misericórdia, né? Então seria a misericórdia da juventude. E o texto base é Oséias 6:6. Então, o padrão de toda aula, né? De todo início de estudo de um assunto, a gente se questiona o que significa a palavra, né? A gente sempre, em todo assunto que a gente vai estudar, a gente sempre se pergunta, né? Então, eu queria perguntar para vocês, o que vocês entendem por misericórdia? Vocês podem ficar à vontade para falar, para questionar e tudo mais. Então, eu queria saber, um de cada vez, o que vocês pensam que seria misericórdia? Luan, eu acho assim, misericórdia, pelo que eu penso, né, seria um fim não merecido. Mas acho que tem bem mais coisa, né? Mas assim, simples, fosse algo mais simples, seria um fim não merecido. Então é misericórdia, entendeu? É um fim não merecido, é o que eu acho. Não sei se está certo. Top. Mais alguém? Eu acho que é fazer o bem sem pensar em receber algo em troca. Luan, posso falar? Oi? Pode. Cara, eu acho que é um sentimento ali de dor, tipo, solidariedade, né? Com relação a alguém que sofre algum tipo de tragédia. Seja uma desgraça, sei lá, um sentimento de dó, de compaixão, de piedade. Acho que misericórdia é isso aí. Da hora, top. Mais alguém quer definir, compartilhar o que pensa? Eu penso que é empatia pela dor do outro, quase a mesma coisa que o Dantas acho que falou. Empatia pelo sofrimento do outro e se você puder fazer alguma coisa por isso, você fazer. Top. Mais alguém aí quer compartilhar? Então, gente, não tendo mais
manifestações é justamente tudo isso que vocês falaram, né? Misericórdia, ato de tratar um ofensor com menos rigor do que ele merece. Ato de não aplicar um castigo merecido. Ato de caridade ou de cura. Ato de aliviar o sofrimento. Então, diante de tudo isso que a gente entende por misericórdia, né? A gente entende o que significa misericórdia. Eu queria perguntar novamente para vocês. Vocês acham que a gente vive numa sociedade misericordiosa? Vocês entendem, diante de tudo isso que a gente viu, que a gente vive hoje numa sociedade que exerce misericórdia? Cara, eu acho que... Fala aí, Micaela. Bem breve. Eu acho que em parte sim e em parte não. Se você for procurar, tem muitos projetos, muitas pessoas que estão fazendo coisas boas, só que também tem muitas pessoas que não fazem nada. Eu acho que é um equilíbrio. Minha opinião. Eu acho bem parecido com a Micaela aí. Eu acho que se você for generalizar, eu acho que não, cara. Eu acho que não há. Mas se você for olhar especificamente, assim, no singular, eu acho que há pessoas, sim, bastante misericordiosas. Oi, gente, bom dia, Mayra. Posso falar um ponto? Pode, fica à vontade. Eu acho que a gente vive numa sociedade hoje muito online. Então, eu acho que na nossa sociedade, especificamente Brasil, eu acho que não, nós não temos uma sociedade misericordiosa. E eu acho que muito do que se faz, falando que é para o bem, na verdade é para a pessoa, às vezes, mostrar online. Então, muitas pessoas fazem o bem só para mostrar que está fazendo o bem. Eu acho que, tipo assim, na sociedade que a gente vive atualmente do online, porque tudo o pessoal quer postar, entendeu? Então, às vezes, você, sei lá, você doou alguma coisa, ou você fez alguma coisa. A gente vê até pela questão dos youtubers, né? Os youtubers fazem as coisas e tem que fazer um videozinho pro canal, tem que postar no Instagram que ajudou tal pessoa, ajudou fulano, ciclano. Então, eu acho que a gente vive uma misericórdia meio fake, sabe? Até mesmo se a gente for analisar, olhar dentro da igreja, a gente vê o reflexo disso nitidamente, a dificuldade que a gente tem de fazer as coisas, de dar as coisas e tal, entendeu? Top, da hora. Alguém mais? Eu acho que esse sentido de ajudar alguém que não merece, né? É muito difícil, porque as pessoas não têm muito esse olhar, né? De, ele não merece, então eu não ajudo mesmo, entendeu? É bem justiça retributiva. Se a pessoa faz o bem, eu vou fazer o bem. Se a pessoa não faz o mal, eu não vou fazer o mal. Então, se essa pessoa não merece, eu não vou ajudar. É uma coisa, assim, que é nítido, né? Até a gente mesmo. É o resquício da queda, né? Do pecado. Mas a gente pensa assim, né? A gente não olha a necessidade e fala, nossa, mesmo que essa pessoa tenha essa dificuldade e, sei lá, já passou por alguma coisa que me fez mal, eu ajudar ela vai tipo assim, é algo que Deus pediu para fazer. Então, esse sentimento hoje na sociedade não existe, né? Porque é um sentimento que só Deus teve, né? Então, as pessoas olhar para o Senhor e fazer é o que leva a gente a ser misericordioso, né? Mas como a sociedade não tem o Senhor como Deus, elas não vão fazer, né? Sim, a gente vê até às vezes no jornal, essas coisas assim, que tipo assim, por esse lado de tratar o ofensor com menos rigor do que ele merece, né? Às vezes o cara tá discutindo lá por causa de uma vaga, vai lá e dá um tiro no outro e mata. Entendeu? Isso não é um exercício de misericórdia, muito pelo contrário, né? Então, tipo, diante de tudo isso que a gente falou, né? A gente vê que a gente, numa sociedade, né, como um todo, quando a gente vai aprender qualquer coisa, e seja falar, seja a escrever, a gente precisa sempre ter um modelo, né? Sempre ter alguém ensinando a gente ali como que se deve fazer, né? A gente sempre, sei lá, na faculdade também, sempre tem um modelo a ser seguido, sempre tem um exemplo. E nenhum maior exemplo do que Deus no exercício da misericórdia, né? Então, Deus, ele exerceu misericórdia para conosco. Todo mundo entende isso, né? Só que, qual que era a nossa condição para que Deus intervisse com misericórdia, né?
qual era o nosso estado para que ele exercesse a misericórdia. John Piper vai dizer assim: a Bíblia diz que somos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Todos estão debaixo do pecado, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. O salário de nosso pecado é a morte eterna. Estamos sob a maldição da lei de Deus, porque maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. O pendor de nossa mente natural é inimizade contra Deus. Somos estranhos às alianças da promessa. Não temos esperança e estamos sem Deus no mundo. Estamos destinados a ser lançados fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Se alguém não intervir, nosso quinhão será no lago de fogo, onde a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum. Então, queridos, olha que terrível que é o nosso estado, né? Que é a nossa situação diante de Deus, né? Mas, né? Boas novas, né? Evangelho. Glória a Deus pela misericórdia dele, né? Pela misericórdia dele conosco. Efésios 2, 4 e 5 vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então a gente vê que a própria salvação alicerça-se na misericórdia de Deus, né? Na misericórdia divina. Em Tito 3,5 vai dizer assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Lá em Lamentações 3, 22 e 23 vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. São novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, queridos, a gente, diante do nosso estado, né, de total inimizade contra Deus, de total depravação, né, de total inimizade contra as leis de Deus, né, a gente estava destinado ao quinhão de fogo, né, como diz lá ali no versículo, e no sofrimento eterno. Só que Deus, pela sua misericórdia, sendo misericordioso, ele nos tratou com menos rigor do que a gente merecia, né? Continuando, um perfeito e cardeal exemplo de misericórdia e da pessoa misericordiosa foi o envio do Filho unigênito ao mundo, por parte do Pai, bem como a própria vinda do Filho de Deus. Por quê? Porque isso envolveu a mais terna misericórdia. Deus viu o nosso deplorável estado, viu o nosso sofrimento e, a despeito de sermos apenas transgressores da lei, foi precisamente a sua misericórdia que o impeliu a agir em nosso favor. Assim sendo, o Filho de Deus veio e cuidou da nossa mísera situação. Ora, isso tornou necessária a doutrina inteira da expiação. Então, queridos, a gente vê em Deus, né, em Cristo também, a definição perfeita, né, razoavelmente boa do que significa ser misericordioso, né? Diante do nosso estado, que a gente não merecia nada, muito pelo contrário, a gente merecia a total punição, né? Ele foi misericordioso e enviou o Filho dele para morrer no nosso lugar, né? Continuando. Quão poucas são as grandes aflições com que nos deparamos nessa vida. São menos do que merecemos. Os maiores problemas e calamidades exteriores que enfrentamos precisam parecer insignificantes diante da miséria que merecemos. Um homem pode se deparar com perdas muito grandes. Seu gado talvez morra, sua colheita mirre, seu celeiro se incendeie, todos os seus bens sejam consumidos pelo fogo. E ele, levado de uma vida confortável a um estado de pobreza, necessidade e desventura, isso é muito difícil de ser suportado. Mas, infelizmente, quão poucas razões essas pessoas terão para lamentar. Se realmente considerarem que essa situação é tão insignificante quando comparada com a eterna destruição sobre a qual somos informados. Então, o Jonathan Edwards, ele faz esse link, né? Eu lembro que meu pai sempre falava assim, quando perguntavam para ele, naquela conversa casual, né? Tipo assim, você tá bem? Como que você tá e tal? E aí ele sempre falava assim, melhor do que eu mereço, né? E isso é muito verdade, porque a gente já viu o que a gente merecia, né? Então, diante de tudo que a gente sofre hoje, de tudo que acontece, de todos os problemas que tem na nossa vida,
Isso é muito pouco, né? O Jonathan Edwards vai falar. São poucas razões que as pessoas terão para se lamentar diante daquilo que elas estavam condenadas, né? Diante daquilo que era o que elas mereciam, né? Que nós merecíamos. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, ou se vocês estiverem com alguma dúvida, vocês podem interromper, tá? Podem interromper, questionar, e depois a gente deixa a questão pro Ed aí. Brincadeira. Mas a gente tenta entender junto o que essa dúvida, e a gente vai aprendendo junto e construindo conhecimento junto. Continuando. Diante disso, como podemos exercer misericórdia? Primeiro, o serviço da misericórdia é servir o próximo, né? Como a gente falou lá no início, a questão de você servir o próximo é um exercício de misericórdia. Lá em Marcos 10:44, Jesus vai falar assim: e qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. O servir de maneira espontânea é um bom sinal de misericórdia. Agora, servir por obrigação é algo desgastante. Logo se para de servir. A misericórdia nos molda a servir com boa vontade, abnegação. Então, o servir de maneira espontânea, né? De maneira com o coração, realmente, com totalmente o coração disposto a servir, não pensando em por obrigação ou em agradar alguém, né? Em Filipenses, na carta aos Filipenses 2:5-8, vai falar assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então a gente vê Jesus como o perfeito exemplo de misericórdia, né? De serviço. Oi, diga-me. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante naquela citação do Jonathan Edwards, que se completa aqui com Filipenses. Eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade de ser misericordioso, de servir, porque a gente está extremamente apegado às coisas aqui dessa terra, né? A gente tem uma gratidão muito grande por aquilo que Deus faz aqui para nós, só que nós não temos uma gratidão, às vezes, tão grande por aquilo que Ele já fez, entendeu? Nós somos gratos por aquilo que Ele está fazendo, e muitas vezes a gente meio que se condiciona isso para servir, ou para fazer, ou para dar, para retribuí-lo, né, entre aspas. Mas a gente poucas vezes faz isso pela salvação, né, pela alegria da salvação. Então é muito legal, né? Assim como Jesus se esvaziou para nos salvar, a gente também deveria se esvaziar para servir a Ele, né? Ainda que aconteça como Jó, né? Ainda que aconteça da gente perder tudo, que a gente saiba que isso não é nada perto de tudo que a gente já ganhou nele, né? Acho que é muito interessante isso. Sim. Você falou, legal, fiquei pensando. Quer continuar? Não. E é legal que... e é legal que, assim, Jesus, ele não tinha a obrigação de vir e morrer por nós, né? Tipo assim, Deus não falou para ele: ó, você vai lá e você vai morrer por aquele povo porque eu tô mandando, e você vai e acabou. Não, né? Ele veio voluntariamente, né? Ele serviu de maneira espontânea. Não é assim igual a gente, sei lá, tem que servir na igreja, né? Tem que fazer, tem que tal, tem que doar, tem que não sei o quê, porque estão mandando, né? É um mandamento e tudo mais. Mas não, foi por livre e espontânea vontade, né? Por amor a nós, por misericórdia. E continuando, o terceiro ponto aqui, fala: no mundo, os homens de todos os tempos e de todos os séculos, inclusive o nosso, procuram sua satisfação em governar e assenhorar os outros, aproveitando a sua influência pessoal para conseguir sua própria vantagem. No reino de Deus, a verdadeira grandeza se exibe em humildade e serviço voluntário. Francis Davidson fala isso. Então, a gente vê que hoje, né, e desde sempre, na verdade, geralmente é o contrário, né? Tipo, as pessoas querem ser servidas, as pessoas querem que os outros se humilhem diante delas, né? Elas querem ter poder, querem ter status, né? E que os outros olhem e admirem eles. E isso é totalmente ao contrário
do que é o exercer misericórdia, né? Totalmente ao contrário do que é o serviço, né? Do que é a grandeza no reino de Deus, né? Continuando. Luan, até completando rapidinho, que tem a ver com o que a Mayra falou. Hoje a modinha, não sei se vocês acompanham o Instagram, os famosos é irem para a África, tirar foto, postar, coisa mais linda, né? Estão ajudando os necessitados, mas em compensação ganham mais likes, ganham mais publics, né? Publics para eles divulgarem, enfim. Então, até que ponto eles estão servindo essas pessoas? Ou eles estão pensando no que eles vão receber em troca? Então, está muito na moda ser bonzinho, ser misericordioso. É muito verdade isso que a Nath falou, e é o que a gente vai falar exatamente agora, né? O serviço da misericórdia é servir sem segundas intenções, né? É servir porque você quer servir, você tem o coração totalmente disposto ali, né? Totalmente sentindo compaixão daquela pessoa, né? E não por você querer status ou fama ou querer parecer o bonzinho. E a gente vai ler um texto que a gente até viu na semana passada, que foi acerca da oração, né? Que Jesus ele condena a oração em público, né? Não a oração em público em si, mas a intenção de você orar em público, né? Que os fariseus, os mestres da lei, oravam para serem admirados, né? Para serem... tem alguma pergunta no YouTube? Não? Para serem invejados, digamos assim, para ser bonito diante de Deus, e Jesus chama eles de hipócritas, né? E é o que a gente vai ver aqui, Mateus 6, 1 e 2. Fala assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, é exatamente isso, né? Jesus chama de hipócritas as pessoas que anunciam, né? Mas o errado em si não é você fazer e as pessoas verem. É a intenção que está ali, né? Jesus fala assim, ó, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem, a fim de serem glorificados pelos homens. Então, o evangelho cristão, ele põe toda a sua ênfase sobre a questão do ser, não sobre a questão do saber. Ser é mais importante do que fazer. Primariamente, o que importa é o nosso caráter essencial. Então, é muito isso que a Nath falou, o que a Mayra falou no começo também, né? De fazer de coração, não por status, ou por fama, ou porque tá na modinha, ou porque tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Então, e a gente vê que no texto base, Jesus fala assim, Deus fala assim, em Oséias 6:6, pois misericórdia quero, e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, nesse trecho de Oséias, Jesus não está falando que ele não quer, Jesus não, Deus, no caso, né? Não está falando que ele não quer sacrifício, né? Porque o sacrifício, naquela época, ele era para um ritual para as pessoas serem perdoadas dos pecados, né? O sacerdote ia lá, sacrificava o animal, e Deus fala que nesse momento que ele não quer sacrifício, é misericórdia. Mas, em si, não quer dizer que Deus não queria o sacrifício, mas ele queria o coração inteiro ali. Nesse contexto, né, de Oséias, ele estava... Muito bem. Ô, Gabi, eu sei que você que é uma entusiasta, assim como eu, desse tema. Você quer explicar para a gente o contexto desse trecho de Oséias aí? Quer ajudar a gente nisso? Posso ajudar, sim. A gente estava lendo essa semana, né? Eu, você e o Gustavo, né? A gente estava lendo também. E é legal porque esse trecho aí, ele é bem famoso, né? Só que o sentido ali que Deus está falando, essa misericórdia, ela não está atrelada ao serviço às pessoas,
mas ao amor leal, né, do povo para com Deus. Que nem você falou, né? Deus estava pedindo para o povo um coração verdadeiro, um coração que estivesse ligado mais ao amor leal a Deus mesmo. O povo, o que estava acontecendo? Os sacerdotes, eles estavam matando, eles estavam se entregando a questões de imoralidade sexual, enfim, estava uma bagunça. E o povo estava fazendo a mesma coisa. Então, Deus, ele constantemente, ele está reprovando isso nesse capítulo, né, no capítulo 5. E ele fala assim, olha, o amor de vocês é como uma névoa. Vem e vai embora. Então, tipo assim, aí ele fala, né, pois misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. E o povo, né, esse capítulo, ele é bem bonito também. No começo eles falam assim, Senhor, como que começa? O Senhor nos despedaçou. O Senhor nos despedaçou. Mas ele virá virá nos curar. O Senhor quebra, mas ele arruma. Não sei o quê. Tipo assim, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus me perdoa, Deus é lindo, né? Ele vai perdoar. Tipo assim, eles estavam falando isso. Aí Deus fala, olha, até quando Israel e Judá eu vou ter que aturar o pecado de vocês? Porque o amor de vocês é como uma névoa. Ele vem e vai embora, e eu quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então o povo estava falando coisas bonitas, eles estavam falando que Deus era bom, que Deus é misericordioso. É como a gente vê essa libertinagem hoje em dia, né? De que a graça de Deus encobre os meus pecados, então eu vou pecar, eu vou continuar vivendo a minha vida aqui, escondida, oculta das pessoas, e uma falsa vida, né? Diante das pessoas, mas Deus está vendo tudo que eu estou vivendo. E eles estavam fazendo isso. Aí Deus fala, olha, a palavra de vocês é linda, mas vai embora na manhã seguinte. Então, tipo assim, o que eu quero de vocês? Eu quero um amor leal. Eu não quero que vocês fiquem sacrificando, eu não quero que vocês fiquem fingindo essa vida que vocês não têm. Eu quero que vocês me amem de verdade. Então, era isso que ele estava falando aí nesse contexto aí. Enfim, basicamente. Top. Obrigado, Gabi. Posso acrescentar uma coisa? Pode, Mica. O livro de Oséias, né, eu já li uma vez, e Deus compara o amor dele com a gente, e ele fala, tipo assim, ele fala que Oséias se casou com uma mulher que ela era imoral, assim como o povo da época era. Pode me corrigir se eu falar alguma coisa errada. E ele amava essa mulher, ele dava tudo para ela não precisava, de joias, de dinheiro, de nada, e ela se prostituía para receber outras coisas, só que ela não precisava dessas coisas, e Deus comparava aquele casamento de Osés com essa mulher imoral com o povo de Israel lá e o povo que estava pecando, porque Deus pode dar tudo para a gente, e eles dá tudo para eles, né? Só que eles preferiam adorar outros deuses e receber as migalhas que os outros deuses davam para eles, ao invés de receber o amor de Deus e também dar o amor para Deus. Acho que é isso também. Top. E o interessante, né, desse contexto é a ênfase no coração, né? Porque se você parar para ver, cara, a gente vê sempre uma oração linda que o povo faz, né? Vinde, voltemos ao Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, né? E assim, uma oração linda, até fazendo uma conexão do que a gente viu na semana passada, né? É uma oração linda do pessoal e tal, e Deus fala assim, eu não quero isso porque vocês estão fazendo isso como um ritual, digamos assim, um ritual porque o coração de vocês não está realmente nisso. E o sacrifício, né, no Antigo Testamento, ele era um tipo, né, uma sombra do que viria a acontecer com Jesus, né? Que ele seria crucificado para nos perdoar de todos os pecados. E Deus fala que o sacrifício era inútil se eles não tivessem com o coração sincero, né? Com o coração totalmente voltado para aquilo. Então, a gente pode dizer, me corrija se eu estiver errado, amém, Gabi, o Ed, enfim, que
Deus considera inútil o sacrifício de Jesus se o nosso coração não estiver realmente arrependido, se o nosso coração não estiver realmente sendo sincero naquilo, né? E isso é muito top, isso é muito top. Continuando, o serviço da misericórdia é perdoar quem nos ofende. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lá em Mateus 6:12. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. O Lloyd Jones, no livro dele, ele vai falar assim: o que Nosso Senhor realmente ensinava era que só serei verdadeiramente perdoado quando eu estiver verdadeiramente arrependido. Ora, estar realmente arrependido significa perceber que nada mereço senão a punição, e que se eu chegar a ser perdoado, esse perdão dever-se-á única e exclusivamente ao amor, à graça e à misericórdia de Deus, e nada mais. Porém, quero ir um pouco adiante, asseverando que está aqui em pauta a seguinte ideia: se eu estiver realmente arrependido e perceber minha real situação diante de Deus, compreendo que só poderei ser perdoado em consonância com aquela condição. Então, será imprescindível que eu perdoe aquele que transgredir contra mim. Então, a gente a gente olha esse texto, a gente acha assim: nossa, cara, eu tenho que perdoar os outros, porque senão Deus não vai me perdoar, né? Senão eu não vou ser perdoado e tal. Mas não é isso que Jesus estava querendo ensinar. Porque se dependesse da gente perdoar, mais uma vez voltando na aula da semana passada, se a gente dependesse de Deus perdoar a gente, como a gente perdoa os outros, ou como a gente se relaciona com as outras pessoas, a gente estava perdido. A gente estava totalmente no lago de fogo, como diz lá no começo, né? Então, são coisas que acontecem paralelamente, né? Tipo, Deus perdoa a gente entendendo esse perdão, a nossa condição, a gente perdoa os outros. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Lloyd Jones, no Sermão do Monte, no livro dele, no Sermão do Monte, né? Ele vai falar assim: essa bem-aventurança que a gente acabou de ler deriva-se de todas as que a precedem e, portanto, expressa a questão da seguinte maneira: sou humilde de espírito, percebo que não há qualquer retidão em minha própria pessoa, entendo que se posto face a face com Deus e com a sua justiça, eu estaria medievalmente perdido. Nada posso fazer, e não somente isso, mas também lamento-me chorando por causa do pecado que está em mim. Além disso, em resultado das operações do Espírito Santo, cheguei a tomar consciência da negridão de meu próprio coração, o que significa clamar: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desejando me ver liberto da vileza que se manifesta em meu interior. Mais do que isso, mostro-me manso, o que significa que agora já recebi uma visão autêntica de mim mesmo, entendendo que ninguém pode prejudicar-me deveras, que ninguém pode prejudicar realmente, ninguém pode realmente ofender-me, que ninguém jamais pode dizer algo demasiadamente pesado a meu respeito. Já vi a mim mesmo, e o meu maior inimigo desconhece o que há de pior dentro de mim. Já vi a mim mesmo como alguém verdadeiramente odioso, e é justamente por essa razão que tenho sentido fome e sede de justiça. Se tudo isso já aconteceu comigo, então não mais estaria enxergando os outros homens conforme eu costumava vê-los. Então é muito legal que o Lloyd Jones ele faz essa conexão entre as bem-aventuranças, né, que Jesus fala lá no Sermão do Monte, e quando a gente vai exercer misericórdia, né, a gente, quando uma pessoa ofende a gente, por exemplo, a gente fica bravo, uma simples crítica, uma simples palavra que a pessoa proferiu ali, maldosa contra você, a gente fica já bravo e triste e acaba com o nosso dia, mas isso não é nada comparado ao que há de pior dentro da gente, né? Então, se a gente olhar para dentro de nós mesmos, a gente vai ver que nada, nenhuma ofensa, nenhuma coisa que fizerem para a gente
vai ser pior do que o que a gente realmente é, né? O que a gente realmente tem dentro da gente. Igual o Lloyd Jones fala, né? Olhe para dentro de mim mesmo e vi como alguém verdadeiramente odioso. Então, essa é a nossa condição, né? Essa é a nossa condição sem Cristo. E ele vai continuar. Oi, diga, Gabi. Nossa, muito legal isso aí que você está falando. Uma coisa interessante é que, tipo assim, o olhar para nós faz a gente ver a nossa condição e ter misericórdia daquela pessoa, né, que está ao nosso lado, que a gente, sei lá, é amigo, ou que a gente namora, ou que a gente é casado, ou que a gente tem como colega, enfim. Faz a gente olhar para as dificuldades das outras pessoas e ter misericórdia, porque a gente também tem. Só que uma coisa legal é que, mais do que isso, quando Paulo fala em 1 Coríntios 5 sobre o pecado de um irmão lá da igreja, né, que ele estava se relacionando com a madrasta dele, ele fala assim, olha, vocês estão se alegrando, mas vocês deveriam estar chorando, vocês deveriam estar lamentando por isso. Então, tipo assim, é um convite a se lamentar com o outro também. Então, eu não só tenho misericórdia de mim e do meu irmão. Quando ele peca ou ele tem alguma dificuldade que me atinge, eu choro e pranteio a Deus pela vida dessa pessoa. Eu tenho misericórdia também nesse sentido, de olhar para essa pessoa e falar, Senhor, quão terrível é isso. Nossa, liberta essa pessoa, ou que essa pessoa conheça mais o Senhor, ou que essa pessoa... Enfim, a gente lamenta pela vida dessa pessoa e pelo pecado dela. Por quê? Porque o pecado dela também me atinge. Então, esse sentido, né, de comunidade, de pessoas que vão estar juntas no mesmo lugar e futuramente estarão juntas, né, numa só comunidade que é o céu, né? Então, tipo assim, eu ser misericordioso com aquela pessoa e me compadecer e sofrer com ela pelo pecado dela. É muito louco isso. É uma coisa assim que a gente precisa, né, de Deus para isso, né? É verdade. É verdade, muito top isso. Em vez de você, né, apontar dedo, julgar ou... Lógico que tem que ser exortado, mas em vez de apontar, né, em vez de julgar e sei lá, condenar aquela pessoa, a gente deve ter misericórdia, né? E entender o estado que aquela pessoa está, né? Que é o mesmo do nosso, antes de Cristo agir na nossa vida, né? E é exatamente o que o Lloyd Jones vai continuar aqui falando. Ele fala, agora vejo os homens, né, através de olhos cristãos. Vejo como vítimas e escravos do pecado, de Satanás e do caminho do mundo. E assim considero-os não como homens que me causam aversão, e sim como homens de que devo me compadecer. Vejo-os como indivíduos controlados pelo Deus desse mundo, como quem continua no lugar onde também já estive. E eu mesmo teria continuado não for a graça divina. Glória a Deus por isso. Por conseguinte, lamento a situação deles. Não me ponho meramente a contemplar os homens e o que eles praticam, mas vejo-os como escravos do inferno e de Satanás. E toda a minha atitude para com eles se modifica em consonância com isso. Por causa disso, como é lógico, posso e devo mostrar-me misericordioso para com os meus semelhantes. Sou capaz de estabelecer a diferença entre o pecador e seu pecado. Todos aqueles que estão sujeitos ao pecado passo então a considerar como quem é digno de compaixão. Então é muito isso que a Gabi falou, né? Tipo assim, quando você percebe a condição da humanidade diante de Deus, você começa a perceber as pessoas não como, tipo, elas serem maldosas, digamos, porque elas querem. Lógico que essa é a natureza humana delas, né? Mas elas estão sendo controladas pelo Deus desse mundo, né? Pela condição, pela escravidão humana mesmo ao pecado. Diga. Quem falou? Falando desse... Lucas aqui. Falando desse olhar para nós mesmos, eu lembro muito da passagem de Jesus, quando os fariseus trazem para ele a mulher adúltera. E eles chegam lá exortando a mulher adúltera, falando que ela tinha pecado e tal, e Jesus fala, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Então eu entendo que nesse momento eles param e refletem, caramba,
eu também já pequei, eu também sou tão errado quanto essa mulher, entendeu? Então, acho que é mais isso, ser misericordioso e olhar mais para si mesmo. Olhar para o nosso interior do que temos feito de errado, o que estamos fazendo errado. Tá, da hora. Continuando aqui. O Bultmann vai falar, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim. Ele fala assim: quando os homens se dedicam a Deus, quando têm uma lealdade que corresponde à correta lealdade, então eles agem misericordiosamente. Então, e para fechar, a gente tem uma das coisas que mais faltam 10 minutos ainda. A gente tem mais uns 10 minutinhos aí para discutir, para conversar a respeito de perguntas apologéticas, né? Que são perguntas que vão nos ajudar a defender a nossa fé, né? E visto que todos nós estamos em ambiente de faculdade, de muitas vezes escola, onde muitas vezes é debatido isso, a gente tem que saber defender o porquê da nossa fé, né? E a nossa pergunta de hoje é: como podemos supor que um Deus misericordioso pode eternamente suportar os sofrimentos de suas criaturas? Ou seja, como Deus pode suportar que criaturas que ele criou passem eternamente no inferno, ou seja, as pessoas sejam condenadas ao inferno? Eu queria colocar na roda aqui para a gente discutir, para a gente tentar compreender o que a gente poderia responder, né? Lembrando, não tem certo e errado aqui. A gente está discutindo como se a gente estivesse lá num ambiente de faculdade e a gente fosse questionado acerca da nossa fé, né? Eu queria que a gente discutisse aí. A gente tem uns 10 minutinhos ainda. Luan. E aí, Terrinha? Beleza? Cara, me fizeram uma pergunta dessa essa semana, cara. Só que eles formularam para mim uma seguinte pergunta: se Deus, ele pela misericórdia dele, por que me fizeram assim? Deus errou pelo fato de ter criado o ser humano e ele fazer o que tá de errado, né? Por que Deus permite que tipo assim, a gente erre, peque contra nós mesmos, contra os irmãos e etc, né? Aí me fez pensar numa frase que eu já fui ministrado, que diz assim: a nossa maior qualidade é a gente poder enxergar os nossos próprios erros e defeitos, né? E assumi-los, né? E é o que a Gabi falou lá. É a gente ter misericórdia até de nós mesmos também, para a gente errar, né? E eu acho que Deus não errou no ponto de ter criado a gente. A gente que erra pelo ponto de não olhar como Deus olha, né? Eu acho que, né, se nós olharmos como Jesus olhou, tendo a misericórdia, como o Negrete falou aí, da mulher do bom samaritano, né? E ver que da questão de quem nunca pecou, né? Lógico que ele é Cristo, que ele nunca faria isso, pecasse, né? Mas ele é o maior exemplo de misericórdia, né? De nunca errar, né? E suportar a dificuldade dos outros, até porque Jesus foi o que mais suportou todo mundo, né? Pelos erros dos discípulos, né? Por aqueles que o traíram, né? E nós somos agir conosco da mesma forma. Nós somos traídos, nós somos debochados, né? E nós somos criaturas de Deus, né? E Jesus foi criado por Deus, né? Então, eu achei muito legal, cara, muito legal esse tema, muito profundo, né? Eu vou até compartilhar isso com meus amigos da fábrica, porque acho que isso aí resume todas as respostas que eles me perguntaram essa semana. Eu achei muito legal, mano. Top, Terrinha, top. Então, como o Terra falou, né? A gente está sempre, como que eu posso dizer, sujeito a questionamentos sobre a nossa fé, né? Quando a gente se coloca como cristãos, a gente está sujeito a isso, né? Que as pessoas questionem a nossa fé, questionem quem Deus é. E se a gente não conhece Deus, a gente fica meio perdido, né?
Então, é que pessoa... eu acho... Alguém quer falar? Mica? Não foi o que eu falei, não. Foi sem querer, eu continua. Tá, continuando. Então continuando na nossa questão, né? Alguém mais quer compartilhar o que pensa? Como podemos supor, né? De novo, a pergunta. Alguém quer tentar... Então, essa pergunta é muito fácil, né? Só que não. Assim, a gente entendendo o senso de justiça de Deus também, né? Como ele olha o pecado, né? E, assim, toda criatura criada por Deus, não sendo Deus, né? Logicamente vai ter essa possibilidade do pecado, assim como teve os anjos, assim como teve os homens. Então, é que a gente tem um senso de justiça próprio, mas se a gente olhar a Deus, né? Tentar olhar pelo senso de justiça de Deus, talvez se torne muito mais suportável o sofrimento de suas próprias criaturas que se rebelaram contra ele, né? Então, acho que seria talvez uma possível resposta. Mas não sei se tá, né? Bem difícil a pergunta. É que assim, a gente tava vendo, que nem o teólogo lá fala, é Carson, né? Como que a gente, tipo assim, é uma pergunta que as pessoas fazem, mas pessoas que viveram a vida delas se rebelando, xingando, ofendendo, zombando de Deus, como que elas vão passar a eternidade com ele? Elas odeiam Deus. Então, tipo assim, não tem como uma pessoa assim, né? Uma pessoa que não tem o Senhor, que zomba, que xinga, que pisoteia, que faz alarde, que monta questionários provando que Deus não existe, é uma pessoa que odeia Deus. Então, ela não vai ter prazer nenhum em estar com ele. Simples assim, né? Sim. Luan, então, eu acho que essa pergunta é meio tendenciosa. Eu não sei, porque envolve várias linhas teológicas, né? Alguns acreditam numa coisa e outra, enfim, mas todos levam para um único caminho, o caminho de Jesus. Eu penso assim, que desde o princípio o homem já era... Assim, Deus criou Adão e Eva, tal. Adão e Eva pecaram, desde então nós fomos criados no pecado. Mas Deus foi tão misericordioso, tão amoroso com nós, que ele nos deu a oportunidade de não sofrer eternamente, né? Que é o que estava escrito aí, que nós eternamente suportar o sofrimento de suas criaturas. Nós já estávamos sujeitos a sofrer eternamente, mas ele nos deu a oportunidade, ele foi misericordioso conosco quando ele entregou o seu filho naquela cruz. Então, na Bíblia já diz, vinde a mim todos que estáis cansados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele nos deu a oportunidade de que nós fôssemos até ele. Que ele já deu a oportunidade para a gente não sofrer eternamente, porque Jesus morreu naquela cruz justamente para que a gente não sofresse, não viesse ter eternidade sofrida de angústia e tal. Então, essa é a minha posição. Eu acredito que quando Jesus morreu na cruz por nós, ele nos deu a oportunidade de não ter esse sofrimento eterno. Cabe a cada um, lembrando que depende de cada visão teológica, cabe a cada um negar a si mesmo e seguir a Jesus. Luan? Diga, John. Posso falar uma parada aí também, rapidinho? Opa, claro. Não, então, eu acho que a Natália foi muito feliz nas palavras dela. Eu também, eu estava pensando assim, em alguma resposta, eu concordo muito com o que ela falou, porque, na verdade, eu acho que o pensamento, assim, pô, se Deus é tão misericordioso, por que ele manda as pessoas para o inferno? Eu acho que, tipo assim, é um pensamento não muito claro, porque, na verdade, qual de nós humanos, por merecimento, merecia o céu, por si mesmo? Acho que ninguém, cara. Eu acho que todo mundo merece o inferno, todo mundo merece o inferno, é o que a gente merece. Aí, pelo fato dele ser muito misericordioso, ele disponibilizou a salvação, tá ligado? Então, tipo assim, ele não é um cara misericordioso que manda os outros pro inferno. Na verdade, todo mundo estava condenado e, pelo fato dele ser misericordioso, ele abriu a porta da salvação, ele permitiu que pessoas fossem salvas, né?
um contraponto também, né? Olhando por uma outra perspectiva, eu acho que, por exemplo, quando você vai num sistema judiciário, né, que você tem um juiz que aplica uma sentença a uma pessoa, tipo assim, não é o juiz que está condenando essa pessoa, é a pessoa que se condenou, porque se ela, por exemplo, se ela praticou algum delito contra a sociedade, um homicídio, um furto, uma pena tem que ser aplicada, ela vai a julgamento e, de acordo com o que ela fez, ela sofre as atitudes. E é a mesma coisa com a gente, cara. Né? Eu acho que Deus, ele não é um cara que sai condenando todo mundo. Não, porque no final da vida, no final de tudo, todo mundo vai passar por um julgamento. Ninguém vai para o céu ou para o inferno direto, tá ligado? Acho que todo mundo passa por um julgamento. Chega lá, se apresenta diante do trono, tudo aquilo que a Bíblia fala. E mediante as suas ações, mediante como você levou a sua vida, mediante a tudo isso, te aplicado uma consequência, né? E justa, e totalmente justa, né? Seja ela para o céu ou para o inferno, foi o que a gente fez, o que a gente teve como resultado aqui na Terra. O que a gente fez, o resultado que a gente colhe na eternidade é o que a gente está plantando aqui na Terra. Né? Então, eu acho que ele não é um cara que manda as pessoas para o inferno. Eu acho que, mediante a escolha da própria pessoa, ela decide se ela vai para lá ou não, né? E, tipo assim, todo mundo já merecia lá. Então, pelo fato dele ser misericordioso, ele abriu a porta da salvação. Top, da hora, da hora. Mais alguém quer falar, não? Ô, Luan. Muito top mesmo, cara, da hora. Fala, Tiagão. Luan. Não, eu queria... Tô aqui ouvindo aqui. Só queria falar rapidamente, bem rapidinho mesmo, sei que o horário está avançado, mas se Deus interferisse, né, no nosso sofrimento, ele também ele quebraria um princípio básico ali, né? Quando a gente escolhe amar Deus, a gente está tendo essa liberdade de amar de uma forma voluntária. Então, se ele interferisse no sofrimento das pessoas, ele estaria sendo contraditório, né? Porque se ele permite que nós amemos ele de livre coração, espontânea vontade, então ele não deveria interferir no sofrimento das pessoas. E a nossa cabeça, talvez, humana, linear, a gente encara o sofrimento como algo ruim. E Deus não. Então, se a gente reconfigurar o que significa sofrimento, talvez a gente poderia entender isso, né? De uma maneira diferente. Top. Muito da hora. Da hora. Fechou. Então, a gente vê aqui... Peraí. Aqui, o Jonathan Edwards respondendo no livro dele, Eternidade dos Tormentos do Inferno. Ele fala assim, não é incompatível com a justiça de Deus infligir o castigo eterno. O pecado é abominável o suficiente para merecer tal punição. E tal punição não é nada mais do que proporcional ao mal ou à culpa pelo pecado. Se o mal do pecado for infinito, como a punição então é evidente que o pecado punido. E não é nada mais do que o que o pecado merece, né? E se a obrigação de amar, honrar e obedecer a Deus for infinita, então o pecado, que é a violação dessa obrigação, é a violação de uma obrigação infinita. E, portanto, é um mal infinito. Sendo o pecado um mal infinito, ele merece um castigo infinito. Um castigo infinito não é nada mais do que o que ele merece. Portanto, tal punição é justa. Ele continua. Não é incompatível com a misericórdia de Deus punir os ímpios. Uma noção irracional e antibíblica da misericórdia de Deus, que ele é misericordioso a tal ponto que não pode suportar que a justiça penal seja executada. Isto é, imaginar a misericórdia de Deus como uma paixão da qual sua natureza está tão sujeita que Deus é passivo de ser mudado, afetado e subjugado à criatura no tormento, de modo que ver está sendo executada, que é uma noção extremamente indigna e absurda da misericórdia de Deus.
e que provaria, se fosse verdade, uma grande fraqueza, seria um grande defeito e não uma perfeição. O soberano e supremo juiz do mundo, o soberano e supremo juiz do mundo, ser misericordioso a tal ponto de não poder suportar ter a justiça penal executada. Essa é uma noção antibíblica da misericórdia de Deus. Então, é muito isso que vocês falaram, né? Tipo assim, o que o Jonathan falou é muito interessante, né? Tipo, a gente merecia e Deus foi misericordioso, não o contrário, né? Um Deus misericordioso. Luan? Gente, caiu aqui ou aí? Acho que caiu para todo mundo aqui também. Não, acho que o Luan que caiu. O Luan caiu. O Luan caiu. Ai, que susto, achei que foi eu. Gente, só tô tentando falar com o Luan aqui rapidinho. Qualquer coisa, a gente vê o que faz. Deixa eu ligar para ele. Sim. Que parte que eu caí? Aí, eu não sei. Caiu na parte do pecado, tô brincando. Tava errado, brincadeira. Acho que ele caiu de novo. Gente, só um segundo. Ele tá falando aqui com o Luan. Gente, então o Luan caiu e não voltou mais. Então, foi arrebatado. Não se encontra mais entre nós. Não se encontra mais entre nós. Então, eu queria agradecer a vocês. Eu acho que ficou claro, né? A última citação dele do Jonathan Edwards. Então, muito obrigado, tá? Que a gente possa estudar a palavra e ter paixão por ela. Obrigado também a participação de vocês. Tá bom? Vamos orar, então, encerrando. Ah, o Luan aí! Aí, Luan! Luan, falou que aí é dó, mas levantar de Deus, né? E depois eu mando a print lá da última parte lá no grupo do canal. Da pergunta e das respostas, né? Mas se você quiser encerrar mesmo, você pode encerrar, porque eu não sei encerrar. Não sei como que encerra. Eu já vi que no canal encerrava, ninguém entendia que eu tinha encerrado. Vamos orar, então. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa aula tão abençoada do Luan, Senhor, que o Senhor usou a vida dele, e agradecemos, Deus, por o Senhor ter usado a vida de cada um de nós que participamos da aula, daqueles que estão ouvindo, Senhor, nós te agradecemos pela sua obra maravilhosa em nós, e nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de poder conhecer o Senhor melhor, Pai, que nós possamos continuar e não ser como o povo de Oséias, Pai, que tinha um arrependimento
sabe, como uma nuvem passageira, mas que nós sejamos misericordiosos de coração, que venhamos, Deus, a praticar a sua misericórdia com nossos irmãos, com nossos familiares, Pai, com toda essa sociedade, em virtude daquilo que o Senhor fez. Nós te agradecemos, Pai, abençoa a vida do Luan poderosamente, de sua família também, da Thaís que ajudou ele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. Amém.